Não tem como você evitar a progressão de doença cardiovascular se você não souber tratar o colesterol do paciente, a diabetes do paciente, o peso do paciente, se você não souber acompanhar o rim do paciente, se você não lembrar que tem que fazer um fundo de olho no paciente. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu recebo aqui no consultório aberto a doutora Amabel. Ela é referência em cardiologia na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, nasceu em João Pessoa e já está aqui há 15 anos. E é um prazer poder falar com alguém que preza, como nós já estávamos conversando aqui no bastidor, pela ciência, pela evidência. E obrigada por ter aceitado. Seja muitíssimo bem-vinda ao consultório aberto. E eu gostaria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua história com a medicina. A decisão, se você vem de família de médicos, por que a medicina e depois qual o motivo de ter escolhido cardiologia. Conta pra gente. Então, eu sou a Mabel, eu moro aqui em Brasília desde 2008, quando eu vim fazer minhas residências médicas de clínica médica e depois cardiologia. E desde então acabei me radicando na cidade. Eu sou paraibana, de uma cidade do interior da Paraíba, mas fui formada pela Universidade Federal de João Pessoa. E a minha história com medicina começou na infância. Não sou de família de médicos, muito pelo contrário, eu sou de uma origem humilde. Meu pai e minha mãe de nada têm a ver com médicos, eles trabalham em comércio, né? E desde pequenininha eu sou de uma família de 8 irmãos e eu sou a quarta, né, de 5 irmãs. E desde pequenininha eu já me destacava por vontade própria mesmo, acho que por inclinação, a gostar de estudar, gostar de ler. E já com 7, 8 anos eu dizia que eu ia ser pediatra. Então, assim, eu falo que foi um amor, acho que nasci com isso, né, e de querer ajudar, eu tenho esse senso de querer ajudar, e eu acho que a profissão médica é uma das muitas, né, que é uma das que você mais consegue ajudar se você quiser, né. Então, se você tiver conhecimento técnico e tiver empatia e amor ao ser humano, vai ser uma profissão que casa muito, assim, com tudo isso. Sim. Então, na infância eu queria ser pediatra. Na vida adulta entrei na faculdade com muita luta, de uma maneira pouco tradicional, mas foi a maior alegria da família inteira, porque até então não tínhamos médicos na família, e eles costumam dizer que eu fui o pontapé inicial, né, porque depois nos tornamos uma família de muitos médicos. Na minha família temos eu e mais um irmão, que é médico ortopedista, mas só para você ter uma ideia, eu tenho inúmeros sobrinhos e todos são médicos. Todos já são médicos ou estão acabando medicina ou ainda iniciando medicina. E os primos hoje, a maioria também viraram médicos. E eles tinham em mim, né, tem em mim a referência da família, porque começou comigo ainda lá nos primórdios, mais de 25 anos atrás, com muita dificuldade. Então, assim, eu me considero doutrinada, eu me considero vocacionada, eu escolhi cardiologia. Na verdade, eu decidi que ia ser cardiologista pediátrica. E aí, quando eu fiz clínica médica, no final do segundo ano de clínica médica, não se fazia mais cardiologia pediátrica acessando por clínica médica, tinha que acessar por pediatria. Então, para eu não perder os 2 anos de clínica médica, eu resolvi seguir a clínica, terminar a clínica médica, e então optei por cardiologia. E dentro da cardiologia eu me afeiçoei com o idoso, com o processo do envelhecimento.
Eu falo que os meus pacientes envelhecem comigo, né? Porque eu comecei com 30 e poucos, agora eu já estou com quase 50, então os meus pacientes que tinham 70 hoje têm 85, e os que tinham 85 hoje já estão ali já tem um paciente centenário, eu acredito. Uau! Tenho um paciente centenário. Então, assim, cada vez mais eu tenho certeza da minha escolha, porque eu estou envelhecendo, acho que estou envelhecendo bem e consigo ver isso com meus pacientes, entende? Então, acho que a especialidade me proporcionou agregar isso. Eu tenho muito prazer no que eu faço. Quando eu estou no meu consultório, eu tenho todos os dias, quando eu faço a diferença na vida daquele paciente, por algum motivo que eu consegui evitar ou diagnosticar ou programar e der tudo certo, eu olho assim para mim dentro do meu coração e digo, realmente eu fiz a escolha certa, porque eu sou feliz no que eu faço. Que bom, fico muito feliz. Isso é muito bom. Eu me considero uma pessoa vocacionada. E com esse interesse pela cardiologia geriátrica, você também se especializou, não é isso? Eu fiz um curso de especialização em cardiologia geriátrica. Ele me trouxe algumas, vamos dizer assim, informações mais específicas, mas eu gosto muito de ler, e é difícil o dia que eu não leio, que eu não estudo. Então, assim, eu acho que o médico, ele tem que ser tecnicamente bom. Eu falo que para um médico ser realmente diferenciado, ele tem que ter uma condição técnica boa, ele tem que ter empatia pelo paciente e gostar do que faz. Eu acho que são os 3 sucessos, assim, acho que são as 3 qualidades mais importantes que um bom médico precisa ter para desenvolver sua profissão, independente da sua especialidade, é ele ter conhecimento técnico, empatia pelo paciente e gostar do que faz, sabe? Assim, eu digo isso porque eu vivo isso todos os dias. Então, isso, eu não tenho dúvida da minha profissão e da minha especialidade. Isso é uma coisa boa, porque me dá conforto. Sim. Doutora Mabel, você defende firmemente que o cardiologista ele pode ser o médico integral daquele paciente. O que quer dizer isso na prática? Então, na prática, muitos pacientes, eles não gostam de ir para médico. Homem, então, só vai para médico quando a mulher obriga ou quando está sentindo alguma coisa, porque eles são mais medrosos do que nós mulheres. As mulheres procuram mais o médico para fazer check-up, porque tem a questão do check-up ginecológico, então, elas ali, a partir dos 40, 50, já procuram o cardiologista. Então, assim, muitos desses pacientes, é a oportunidade que você tem de você checar ele, não só do ponto de vista cardiológico, mas fazer o check-up clínico. É você lembrar para ele que o que mais mata no mundo realmente são as doenças cardiovasculares. A gente tem no mundo, nesse momento, um infarto acontece a cada 1 segundo no mundo e um AVC acontece a cada 3 segundos no mundo. Só para você ter uma ideia da prevalência e incidência das doenças cardiovasculares, como é grande impacta, né, a vida das pessoas. Então, assim, quando eles chegam para fazer check-up cardiovascular, a gente aproveita, eu falo que eu aproveito e cobro dele o check-up clínico. O que é o check-up clínico? O check-up clínico é você ser o cardiologista dele e não lembrar que quem mata é só o coração, é só o cérebro, é só controlar a pressão, não. O câncer também mata, doença neurodegenerativa mata, os transtornos de diabetes, pré-diabetes, os transtornos glicêmicos também matam, inclusive ampliam as doenças cardiovasculares. Então, eu acho que se você sair do seu nicho e não ficar somente na caixinha da cardiologia, de ser o cardiologista e puramente do paciente, você abordar o paciente de uma maneira mais holística, você consegue intervir na vida desse paciente de uma maneira muito mais eficaz. Então, eu costumo dizer que eu sou cardiologista dos meus pacientes e eu deixo eles com pressão arterial em meta, com colesterol em meta, pesquiso o risco de AVC e infarto, mas eu também vejo, eu pergunto para eles se eles têm endoscopia, se eles têm colonoscopia, e se não tiver eu peço, e eu rastreio a cada 5 anos. Todos os anos eu peço ultrassonografia de abdômen para a gente ver se não tem nada no fígado, nos rins, para pesquisar doença oculta, câncer, né? Porque a gente, assim, doença cardiovascular é o que mais mata no mundo, mas a gente tem as outras doenças que também tiram nossa autonomia, nossa qualidade de vida e impedem que a gente envelheça adequadamente. Então, todos os meus pacientes eu checo com endoscopia, com colonoscopia, com ultrassom do abdômen, com ultrassom de tireoide, com ultrassom de próstata, com check-up ginecológico, porque se tiver tudo ok, eles não precisam ir em outro médico. Só que para isso você demanda tempo.
E aí isso é uma Sim. consulta de 1 hora e meia, e o paciente também tem que estar disposto a querer e a fazer, né? Porque se ele não quiser, você sugere. Se ele fizer, para ele vai ser ótimo. Você, como médico, vai estar desempenhando sua função duplamente, como cardiologista e como clínico, porque não existe cardiologista sem ser clínico. A gente faz 2 anos de clínica médica para depois fazer 2 anos de cardiologia. A gente não pode esquecer. Eu acho muito frustrante você ser um médico de um paciente, acompanhá-lo há 10, 15 anos, ele não morrer de um AVC e de um infarto, porque você tratou ele adequadamente, com os exames adequados e bem medicado, mas ele desenvolveu um câncer de intestino, ele depois teve um câncer gástrico, ele teve um câncer de tireoide, um câncer de próstata, e veio para você fazer um risco cirúrgico do seu paciente querido, que se você tivesse lembrado de, junto com o seu check-up, fazer eventualmente um desses exames, você tinha pego a doença inicial. E ele não estava ali para fazer um risco cirúrgico de uma doença evolutiva, Sim. evoluída. Sim. Então é por isso que eu falo que eu gosto de fazer a cardiologia integral, mas eu sei que isso não é realidade de todo médico, porque a maior parte de nós, quando resolve fazer cardiologia, a gente quer ser apenas cardiologista. E aí eu falo, não, quer fazer uma coluna, você vai procurar seu prócto, quer fazer uma endoscopia, procura o gastro. Ah, doutora, eu estou com muita cefaleia, aí você pode pedir uma tomografia para ver se não tem nada, não, você procura o neuro, entende? Então você setoriza muito a medicina e acaba que esses pacientes ficam no vácuo, porque eles falam, ele falou de uma maneira tão, vamos dizer assim, superficial, que eu vou deixar para lá, e depois você perdeu a chance, às vezes, de uma janela diagnóstica de salvar a vida de um paciente. Importante. Sim. Ontem eu atendi uma paciente minha no consultório que exemplificou bem isso. Ela tinha, na época, 75 anos. E nos check-ups dos 2 anos seguidos, de 74 e 75, ela tinha feito exame de fezes, né, que eu sempre peço, e veio o sangue oculto positivo. E eu falei para ela, fulana, vamos fazer uma coluna? Não, doutora, eu já estou com 75 anos, estou velha. Eu disse, olha, a senhora tem 2 exames seguidos com sangue oculto positivo. Eu sei que na consulta eu consegui que ela fizesse a coluna, e ela fez a coluna, e para nossa surpresa ela tinha uma lesão vegetante, que era a causa do sofrimento do sangue oculto das fezes. A sorte é que não era grande, deu para ressecar por endoscopia, não precisou abrir a barriga, e aí ela me voltou ontem para fazer o check-up 2025, e eu falei, gente, como é bom encontrar a senhora bem, assim, porque assim, você tirou uma doença localizada, que impediu que você abreviasse sua vida, e você continua aí tendo qualidade de vida com todos os seus fatores de risco controlados e envelhecer com segurança. Então eu falo isso porque eu acho triste você às vezes não perder seu paciente para o que mais mata, que é o AVC e infarto, mas perder às vezes para um câncer, perder às vezes para as doenças neurodegenerativas que você percebia, que a família dizia, doutora, ela está esquecida. Aí você dizia, procura um neuro. Aí eu falo assim, não, você vai procurar esse neuro, fulano de tal. E aí quando ela volta na consulta, eu falei, foi no neuro? E todas as vezes que ela volta para mim, eu insisto para que ela vá. Justamente porque tudo que você percebe que está diferente no início, tem tratamento. E o tratamento sempre evita que você desenvolva uma doença grande que impeça seu desenvolvimento e que impeça que você perca a sua autonomia, né? Sim. Porque eu falo que a gente envelhece todo dia, né? Sim. Eu me lembrei agora de um nefrologista maravilhoso que esteve aqui conosco, o Dr. Pedro, que foi a primeira pessoa que me startou essa questão de que, poxa, por que não estão olhando ali a creatinina no exame? E aí ele falou que também um exame tão simples e que poderia detectar e prevenir algo que talvez lá na frente já tivesse tão evoluído, né? E isso, que sensacional poder... Eu acho que o cardiologista, se ele quiser, ele pode ser o único médico do paciente, se ele quiser, porque ele tem conhecimento para isso, entende? E ele só mandar para as especialidades quando realmente precisar ir. Eu tenho vários pacientes que têm insuficiência renal discreta, que eu não preciso mandar no nefro porque eu consigo acompanhar. Mas quando eu vejo que a insuficiência renal está evoluindo, é claro que eu vou mandar no nefro, porque esse paciente já deve ser conhecido do nefro, porque ele possivelmente vai dialisar. Entende? Então, eu tenho inúmeros pacientes que eu acompanho com pré-diabetes e com diabetes, que eu só mando para os endócrinos quando eu não estou conseguindo deixar ele com a glicada em meta. Se eu não estiver conseguindo, eu vou mandar para o endócrino, porque eu acho que o cardiologista,
Hoje existe uma coisa que está muito em moda na cardiologia, que é o cardiometabolismo. O que é o cardiometabolismo? Não tem como você evitar a progressão de doença cardiovascular se você não souber tratar o colesterol do paciente, a diabetes do paciente, o peso do paciente, se você não souber acompanhar o rim do paciente, se você não lembrar que tem que fazer um fundo de olho no paciente. Sim, se você não souber pedir uma relação creatina-albumina para ver se ele não está perdendo proteína, isso é uma das causas de insuficiência renal no mundo. Então, assim, não tem como você ser cardiologista e você não entender de cardiometabolismo. E cardiometabolismo é você entender de cardiologia, endócrino, nefrologia, hepatologia e obesidade. Não tem E como. você ainda trouxe, porque tem doenças oculares que essa questão do fundo do olho que você acabou de Sim. trazer, sensacional. É isso mesmo, tem coisa que ali ele consegue identificar, né? A gente chama de lesão em órgão-alvo. Quando você tem alteração em fundo de olho, você tem que controlar melhor sua pressão, você tem que controlar melhor sua diabetes, você tem que controlar melhor seu colesterol, seu peso. Por quê? Porque você já está com lesão em pequenos vasos. Doutora, o que você, né, vê nos seus pacientes que a maioria dos médicos ainda não enxerga? Para mim ficou claro, mas tem algo em específico, porque além de você conseguir detectar, né, com essa agilidade, mas tem algo mais que você ali no dia a dia consegue trazer essa resposta com assertividade? Eu me considero uma médica vocacionada e eu sempre gostei de estudar medicina. Então às vezes eu tenho uma certa facilidade de enxergar coisas que não está muito na cara, mas quando você pesquisa, você sabe que está ali. Outro dia eu atendi um paciente, ele até da embaixada, não é brasileiro, e ele é um paciente hipertenso, diabético, hipertenso, dislipidêmico e tem obesidade. O que é dislipidêmico? Depois explica. Ele é um paciente hipertenso, que tem colesterol elevado e que tem obesidade grau 1. E tratava com a cardiologista há mais de 5 anos, mas ele sempre fazia exames óbvios, né? E aí, quando ele veio no consultório, eu perguntei, senhor, que quando você joga um paciente desse nas escalas de risco, você já vai ver que ele não é um paciente de baixo risco. E ele ainda tem histórico familiar de infarto na família, então ele é um paciente já de alto risco. Então eu pensei assim, o senhor já fez aquele exame de tomografia do coração? Aí ele falou, não, doutora, eu só faço o teste de esteira, eco e carótida. A carótida, o senhor lembra se tinha placa? Não, doutora, tem placa. Então já estou diante de um paciente hipertenso, com colesterol elevado e aterosclerose clínica, né, que já tem placa, e obeso. Então eu tenho uma alta chance de encontrar diabetes ou pré-diabetes nele, e também de encontrar placa no coração. Porque se a carótida é um vaso que tem esse calibre e tem placa, quem me garante que o coração, que é um macarrãozinho furado, não vai ter? Só você vai fazer um exame, que é a tomografia do coração. A tomografia do coração, se não vier placa no seu coração, a gente fica tranquilo em relação ao infarto, porque o teste de esteira só vê 70% do nosso risco de infarto. A tomografia vê 100%. Então, você percebe que não tem espaço hoje, já que eu tenho tecnologia, para você ficar acompanhando um paciente 5 anos apenas com teste de esteira. Uhum. Por quê? Porque é por isso que aqueles pacientes fazem check-up e um mês depois infarto, porque ele fez um teste de esteira. Não podia. Só vê 70% do que eu tenho, não vê 100%. Aí eu fiz a tomografia do coração dele. Ele tinha placa em todas as artérias do coração. Inclusive, a gente está programando 4 angioplastias para ele agora em janeiro. E o mais grave, tá? Eu pedi a curva de glicose, porque a glicemia de jejum dele era normal e a glicada dele também era normal, mas ele é dislipidêmico e tem obesidade. E tinha insulina e resistência à insulina elevada. Quando eu pedi a curva de glicose, ele não estava só pré-diabético, ele estava diabético. Então, você estava ali diante de um paciente que estava tratando com cardiologista há 5 anos, tomando remédio de pressão, tomando remédio de colesterol, mas sem saber o risco que estava correndo. Por quê? Porque quando eu tenho placa na carótida, eu tenho que ter um LDL menor que 70. Eu lembro que o dele estava 120. Então, não basta eu medicar. Eu tenho que deixar ele em metaterapêutica, porque a doença é evolutiva. Então, eu dar um remédio não é suficiente. Eu tenho que dar o remédio e deixar ele em metaterapêutica para que isso sim seja suficiente. Ah, mas eu tenho placa no coração, como eu descobri nele. Então, o LDL não é mais 70, é 40. Por isso que ao longo de 5 anos, né, ele entupiu todas as artérias do coração. Claro que não foi ao longo de 5 anos, porque a doença aterosclerótica, ela não mata de um dia para o outro. O infarto acontece de um dia para o outro, mas a doença estava ali há pelo menos 20 anos, pequenininha. Quem sente
começando, crescendo, até o vaso romper e dar o evento, Se né? houvesse uma abordagem lá atrás, talvez não fossem as 4. Claro, talvez talvez ele tivesse placa em todas as artérias, mas ele não precisaria ganhar stent. Eu tenho um paciente meu que tem placa nas coronárias há muitos anos e está acompanhando há 10 anos com medicamento e as placas estão exatamente do Iguais. mesmo tamanho. Uau. Então, assim, mas por quê? Porque eu deixo o LDL menor que eu deixava menor que 50, né? Porque agora as diretrizes atualizaram e agora a meta do LDL para quem tem placa no coração é 40, então é mais agressiva, né? Então, assim, a medicina evolui a cada estágio, né? Eu falo que a cada semestre a gente tem que acompanhar as evoluções e a gente tem que aplicá-las, porque quem validou elas foi justamente o que você vê nos pacientes, Sim. né? Eu resolvi estabelecer aquele tratamento e eu vi que aquele tratamento funcionou para a maioria. Aquele tratamento tem que ser adotado. Então, acho que é isso. Acho que acho que a grande mensagem que eu tenho, assim, como médica, e que se eu pudesse ensinar, né, se fosse o caso, eu acho que os médicos têm que não só tratar, mas eles têm que perseguir as metas terapêuticas. Eu tenho que deixar o paciente tratado da pressão. Ah, não, você vai tomar essa medicação e a pressão vai ficar boa. Boa quanto? Eu tenho que deixar ele menor que 13/8, porque se eu deixar 14/9, eu estou medicando, mas não está medicando adequado. E aí eu estou minimizando o risco de AVC e infarto, mas eu não estou deixando um risco de AVC e infarto muito pequeno, que é onde eu quero que fique. Então eu acho que é isso, sabe? Sim, sensacional. Antes da pergunta que eu tenho aqui, eu vou fazer uma pergunta. Doutora, quais são as consequências de uma pressão elevada fora do controle? Elas são diferentes de alguém que está com colesterol altíssimo? Porque normalmente isso é comum, assim, as pessoas só ouvem, né? Não, estou com colesterol alto. E se isso continuar alto, o que pode acontecer? Eu estou com a pressão alta. Se você não cuidar, não tomar uma medicação para que isso entre num equilíbrio, o que pode acontecer? Então, a hipertensão é uma doença da camada interna dos vasos. O que me faz ser hipertenso? A camada interna dos vasos da gente, eu que não sou hipertensa, da maior parte de quem não tem hipertensão, ela é relaxada. Os pacientes que têm hipertensão têm uma hiperreatividade dessa camada íntima dos vasos, que é a camada mais interna dos vasos. Ela é constricta, ela é tensa o tempo todo. 95% dos hipertensos têm uma tensão nessa camada interna que faz o calibre do vaso ficar diminuído. E é essa diminuição persistentemente do calibre do vaso, ou seja, a tensão, que define a hipertensão. A hipertensão nada mais é do que níveis persistentemente elevados da pressão arterial causado pela tensão nos vasos, entende? E as medicações vão fazer justamente o contrário, vai relaxar essa musculatura do vaso para que a pressão então normalize. E aí esse sangue possa fluir com mais... o sangue possa fluir com mais tranquilidade, sem muita resistência Sim. ao fluxo. E por que a hipertensão é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares no mundo? Porque tudo começa com a disfunção endotelial. Tudo começa com a tensão na camada dos vasos, que faz elevar a pressão. Então, a pressão elevada ao longo da vida causa disfunção endotelial. A disfunção endotelial é o primeiro passo para você começar a depositar gordura, LDL, ApoB, LipoA na parede das artérias. E é isso que vai formando as plaquinhas, transformando elas de pequenas para médias, de médias para grandes e causar o AVC se for nas carótidas e o infarto se for nas artérias do coração. Então até a hipertensão tem uma conexão com gordura. Sim, eu posso... o principal fator de risco para a doença cardiovascular no mundo é a hipertensão. Tá? Mas eu tenho paciente, óbvio, que tem só dislipidemia e que pode desenvolver doença cardiovascular. E a dislipidemia é o colesterol alto. A dislipidemia é quando eu tenho níveis persistentemente elevados de LDL. O nosso colesterol, 80% do nosso colesterol é produzido no fígado. Apenas 20% tem um incremento de dieta. Então eu falo para os meus pacientes, você vai virar um coelho atleta e não vai normalizar seu colesterol. Por quê? Porque isso é endógeno, é genético, você produz, você herdou. Entende? Então, existe uma dislipidemia, chama dislipidemia familiar, que esses pacientes naturalmente já nascem desde criança com níveis elevadíssimos de colesterol e às vezes não sabe, e ali com 30, 35 anos infarta. Mas você vai fazer a pesquisa desses pacientes, você vai ver um histórico familiar importante de AVC e infarto na família.
E eles nunca precisaram ter hipertensão. Mas a maior parte dos pacientes que têm AVC e infarto, eles têm hipertensão e depois têm dislipidemia. Desenvolve dislipidemia. Existe um estudo americano populacional que chama NHANES. No Brasil, a gente também tem esse estudo, chama ELSA Brasil, que ele estuda, ele pega uma amostra, um corte da população americana, assim como pega um corte da população brasileira e vai investigar a incidência e a prevalência da doença cardiovascular naquele grupo populacional. E no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a análise desse estudo, que já no Brasil já tem mais de 20 anos que ele é feito, nos Estados Unidos já tem mais de 40. Ele mostra muito bem isso. Ele fala que quando o LDL da gente ultrapassa 130, você já tem uma incidência maior de doença cardiovascular. Então, quando a gente fala assim, a meta LDL menor que 130, porque agora é 115, foi atualizado nessa nova diretriz nossa. É porque esses dois estudos populacionais, o americano e o nosso, mostrou que quando eu tenho um LDL, que é o colesterol ruim, maior que 130, eu já tenho uma incidência maior na população de doença cardiovascular quando eu comparo aquela fatia da população que tinha um LDL menor que 130. Então, quando a gente tem assim, esse dado não foi hipotético, foi de grandes estudos que, inclusive, ainda continuam a serem feitos, porque esses dois estudos, o ELSA e o NHANES, eles não param, né? Eles estudam a população. Então, assim, é isso. As metas hoje, inclusive, são muito rígidas, porque isso está muito claro e nos estudos mais novos que saíram agora, que validaram a diretriz de dislipidemia brasileira, europeia e americana, eles têm visto que quanto menor o LDL, colesterol ruim, menor a incidência de doença cardiovascular. E a pressão do mesmo jeito. As novas metas de pressão arterial, que também foram validadas na publicação da diretriz desse ano, considera que pressão normal hoje é menor que 12/8. A gente aprendeu a vida toda que a pressão normal era 12/8. A gente agora tem que aprender que a pressão normal hoje é menor do que 12/8. Aí hoje, usando redes sociais, um paciente meu até falou assim, doutora, vocês estão dizendo que 12/8 já é pressão alta porque vocês estão querendo vender remédio e vocês ganham dinheiro com isso. Eu falei, olha, não é nada disso. É apenas porque os estudos têm mostrado que assim como quanto menor o LDL, menor doença cardiovascular, quanto menor os níveis de pressão, melhor saúde cardiovascular e menos eventos o paciente, a população vai ter ao longo da vida. Não quer dizer que está com 12/8 está hipertenso e eu vou ter que medicar, não, porque para fins de tratamento a gente só medica a partir de 14/9. Mas a gente quer dizer que quando ela já está 12/8, 13/8, você já tem que intensificar exercício físico, você já tem que controlar sal, controlar sono, controlar estresse, melhorar hábitos de vida. Por quê? Porque os anos seguintes vão te levar à hipertensão, entende? Então é isso. Então a gente tem que cada vez mais resgatar, viver mais. Hoje em dia a gente fala que viver mais é sinônimo de você se cuidar mais. Então você tem que controlar mais os fatores de risco e controlar melhor os hábitos de vida para você envelhecer mais livre das doenças, né? Sim, o envelhecimento ele sempre vem acompanhado de deficiência vitamínica e minerais. O que todo mundo deveria saber sobre isso? E antes de você me responder, é uma engenharia, né, Amabel? São as práticas com todo esse entendimento, porque não adianta só atividade física, só não conversar, ou só fazer outra coisa. Tem que entender dos níveis, tem que ter um médico que está ali te acompanhando e está mostrando, porque muitas vezes um nível de algo está baixo, mas isso não exime o risco de acontecer outra coisa. Eu sempre valido aqui a importância de fazer uma consulta. Eu costumo dizer assim para os pacientes que assim, a suplementação, o nome já está dizendo, é suplemento. Se suplemento funcionasse para todo mundo, não era suplemento, era remédio. Sim. Entende? Então, assim, o suplemento, ele não anula a necessidade de você ser medicado. Se você for hipertenso, você tem que tomar remédio de pressão. Se você tiver colesterol elevado, você tem que tomar remédio de colesterol. Se você tiver pré-diabetes, diabetes, você tem que tomar remédio de colesterol, de diabetes. Então, assim, e aí, junto com isso, você tem que fazer as coisas que a gente já sabe que todo mundo tem que fazer. Dormir melhor, fazer exercício físico combinado, né? Hoje em dia a gente dizia assim, fazer exercício aeróbico. Não, os estudos têm mostrado, e saiu uma atualização sobre isso agora,
que o melhor exercício para a saúde não é um exercício, é o exercício combinado. É você fazer o exercício resistido, que é a musculação, mais o aeróbico. Por quê? Porque você diminui inflamação. E o que mata a gente, no final das contas, é você manter o seu corpo inflamado, com inflamação discreta, porém cronicamente. As doenças cardiovasculares nada mais são do que uma doença inflamatória. As doenças cardiovasculares, elas são necessariamente inflamatórias, só que é uma inflamação pequena, crônica, ao longo da vida. Então, o exercício físico, ele é anti-inflamatório. O nosso músculo é um órgão endócrino, ele produz mioquinas, várias delas, que têm ação anti-inflamatória. À medida que a gente envelhece, nossa musculatura vai encolhendo, a gente vai passando por um processo de sarcopenia. E, consequentemente, esse músculo vai ganhando em volta dele gordura. E esse tecido gorduroso também é um órgão endócrino, só que é um órgão endócrino do mal. Por quê? Porque ele produz citocinas inflamatórias. Então, quando eu perco minha musculatura, porque o envelhecimento vai causando sarcopenia, eu perco minha ação anti-inflamatória natural do corpo e vou ganhando um processo inflamatório que o tecido gorduroso vai produzindo, que junto com a minha inflamação crônica, por eu ter doença cardiovascular, diabetes, colesterol elevado, elas se somam. Então, assim, é tudo, na verdade, um tabuleiro, né? Um quebra-cabeça que vai se juntando. Engenharia. E quanto mais informação você tem, mais você consegue frear o desenvolvimento acelerado das doenças. Não só as doenças cardiovasculares, mas as neurodegenerativas, as cardiometabólicas. Entende? Que, na verdade, é isso. Por isso que eu acho que o cardiologista ele tem que entender, sim, de cardiometabolismo, porque, na verdade, o cardiometabolismo é o que potencializa o desenvolvimento das doenças mais agressivas. Você falou de suplementação. E as suplementações, o que acontece com as suplementações? A gente sabe que tem suplementos que são seguros e que a gente deve fazer, sim, nos pacientes. Por quê? Porque o processo de envelhecimento, do jeito que a gente precisa de óculos para enxergar melhor, do jeito que aparecem os fios brancos na cabeça da gente porque o nosso folículo está degenerando, o nosso sistema gastrointestinal também vai sofrer um processo de dificuldade de absorver os nossos alimentos. Então, aquilo que você absorvia com mais rapidez, você começa a absorver menos. Você perde muito nutrientes, muitas vitaminas, muito oligoelementos que o corpo já não consegue absorver com a mesma rapidez e eficácia que tinha quando o corpo era mais jovem. Somado a isso, você tem que entender que à medida que a gente envelhece, eu falo que a gente volta a ser criança, a gente volta a ser seletivo. A gente quando é mais jovem, a gente come tudo, e quando a gente vai envelhecendo, a gente come menos, e só aquilo que a gente gosta, porque a gente fica mais abusado, né? A gente se permite mais. Então, se você for conversar com idoso, você vai entender que idoso dorme menos, que idoso come menos e que idoso se exercita menos. Então, naturalmente, ele é mais frágil. É por conta disso. Então, essas suplementações, elas devem ser feitas com cautela, com segurança, e a ideia é você manter em níveis fisiológicos e nunca em níveis suprafisiológicos. Porque quando eu faço reposições exageradas, você está fazendo com que seu corpo tente reequilibrar o que está em excesso. E isso, às vezes, pode ser gatilho para você desenvolver doenças que você não sabe de onde veio. Sim. Entende? Agora, ainda falando de suplementação, quando é que ela pode mudar o rumo da vida desse paciente e quando ela não serve para tudo? Porque agora tudo é suplementar. Eu me lembro de uma época, eu ia aos Estados Unidos 2 vezes por ano, dava uma formação e voltava. Eu acho que eu era a pessoa que mais tinha vitamina. Eu tinha biotina, tinha tudo. Uma vez meu pai falou, você não precisa mais comer, porque você toma vitamina para tudo. E é verdade. E depois, aqui no consultório aberto, fazendo as entrevistas, não é para todo mundo, não é toda vitamina, você pode até causar um problema. Então, quando é que ela realmente muda a história desse paciente e quando ela pode ser, inclusive, um problema? Eu acho assim, que para quem tem tempo de se cuidar e tem tempo de diversificar café da manhã, almoço e jantar, ela pode suplementar só coisas pontuais. Faz exercício, usa creatina, whey protein, porque você está demandando mais do seu músculo, portanto você tem que oferecer mais a ele para ele te dar mais.
E a vitamina D, porque a vitamina D, para quem não gosta de sol e não toma nunca sol, vai ter que repor, porque a gente precisa da exposição solar. Às vezes a pessoa trabalha o dia todo, não se expõe ao sol, vai ter que repor uma vitamina D, por exemplo. Mas, assim, dentro da cardiologia e da medicina, e eu falo assim, dentro da cardiologia e da medicina mais integral, existem alguns suplementos que faz sentido total você repor, principalmente nos pacientes de mais idade, que comem menos, que faz seletividade alimentar e que o intestino já não consegue absorver. Então, e tem uma outra nuance também, é que nas mulheres, quando elas entram na peri e na menopausa, elas também precisam fazer algumas suplementações que vai ajudar a minimizar muitos dos sintomas, entende? Então, por exemplo, o magnésio, ele ajuda a reparar melhor o sono. E ele também tem uma função de relaxar as artérias. Então, ele te ajuda no controle da hipertensão, não comparado a um antihipertensivo, mas ele te ajuda, como ele te ajuda também a reparar melhor o teu sono, como ele te ajuda também a diminuir câimbras no corpo. As vitaminas do complexo B, B12, B9, B6, todas as pessoas que têm lapsos de memória e acham que está tendo muito esquecimento, devem ter elas dosadas, porque a gente sabe que a carência delas aumenta, diminui as sinapses cerebrais, e isso é importante você repor. Neuro repõe, acho que, de uma maneira geral, o médico que é estudioso e que gosta de fazer suplementações, ele pode fazer. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural, então, assim, é uma coisa muito interessante de se fazer como anti-inflamatório, e também se eu quiser o paciente viver com triglicerídeos persistentemente altos, eu posso tratar apenas com ômega 3. O ômega 3 é formado por 2 ácidos, EPA e DHA. O DHA é excelente, assim, inclusive muitas diretrizes americanas e até na área da pediatria, da neurologia, orienta que a gente faça a reposição só do DHA, porque o EPA está mais relacionado com melhora da saúde dos vasos, né, e anti-inflamatório natural. Já o DHA está muito relacionado com melhora da memória, da cognição. Então, é um suplemento que eu acho interessante repor. A vitamina D é muito importante nas mulheres no idoso que tem osteopenia, nas mulheres que entram ali em climatério. É importante elas saberem que em quem não tem a reposição, em quem não tem uma ingestão adequada de cálcio, também é uma coisa que a gente tem que repor, tanto para a mulher que faz menopausa, porque a gente vê muito em consultório, e eu peço muito isso, densitometria óssea. Toda mulher menopausada, você pega lá a densitometria, raramente você vai encontrar que não tem osteopenia. Aí você pega homem com 60, 70, 80 anos, você pega uma densitometria, normal. É incrível, normal. Raramente você pega uma densitometria óssea de um homem que tem osteopenia, mas em mulher menopausou é incrível. Então, assim, se você tem intolerância à lactose ou não tem uma dieta muito rica em cálcio, é claro que você tem que repor cálcio. Idoso que tem osteopenia, claro que tem que repor cálcio e vitamina D, sabe? Então, assim, a vitamina K é importante porque diminui calcificação arterial, e a calcificação arterial, junto com a disfunção endotelial, é o que causa a deposição de placas de gordura, que é o gatilho para formar aterosclerose. Então, eu acho que o médico ele tem que entender de algumas suplementações de uma maneira segura, de uma maneira, claro, sempre responsável, cientificamente embasado, que eu acho que você pode ajudar seu paciente, porque assim, não existe uma especialidade dentro da medicina que trata de suplementação, entende? Tem os médicos integralistas, mas se você for atrás, a maior parte dos médicos integralistas, quem são os médicos que fazem medicina integralista? São cirurgiões plásticos, são cirurgiões gerais, são médicos recém-formados. A maioria dos médicos que fazem medicina integrativa, eles não têm uma especialidade de medicina integrativa, no entanto, eles ganham a vida fazendo suplementação. Então, você fala, se eles aprenderam, eles leram em algum lugar, né? Então, acho assim, que melhor do que você fazer isso é você mesmo procurar informação e tratar teu paciente de uma maneira mais integral. É isso que eu falo. Eu faço cardiologia integral, mas eu não sou uma médica integralista. Mas eu acho que a gente pode aproveitar o conhecimento nunca perdido, né? Sim. Você fala muito sobre exames que podem evitar tanto o AVC quanto o infarto. Quais são os erros comuns ainda, né, na prática clínica? Eu acho que, assim,
o cardiologista, ele tem que entender que o cardiologista ele tem que saber solicitar os exames, mas ele tem que entender que tem exames que são limitados. E a limitação de cada exame é justamente o que faz você deixar de dar diagnóstico. Quando o paciente chega para mim para fazer um check-up e ele é jovem, eu peço um eco, carótida, teste de esteira, mapa Holter, e peço, né, ultrassom de abdômen, tireoide, pergunto se ele tem colônia, endoscopia, se tem densitometria. Ele fala, mas doutora, você é cardiologista. Sim, mas eu também sou clínica. E a sua saúde, para mim, não interessa, você veio para cá, você não veio só para eu tratar a sua hipertensão. Eu sou sua médica, então eu posso também ser seu médico, né? Para evitar que você, às vezes, desenvolva coisas que você podia não ter. Então, assim, eu não posso, todo ano ele vem para mim fazer um check-up, eu vou sempre fazer a teste de esteira. O teste de esteira só vê 70% do que eu tenho escondido. Eu tenho tecnologia hoje no Brasil e no mundo, e em centros grandes, porque nós vivemos um centro grande. Então, eu acho inadmissível hoje você ter um infarto, ter um AVC. Por quê? Ninguém precisa ter AVC e infarto hoje, gente. A gente faz uma tomografia do coração e vê se tem placa lá, porque se tiver, você é medicado. E se você é medicado, você freia a doença. Então, você não precisa ganhar cirurgia, você não precisa ganhar angioplastia, a não ser que você já tenha uma doença evolutiva. Se você tiver uma doença evoluída, você vai medicar, mas você também vai dizer ao paciente, ó, existe uma chance da gente programar para você cirurgia ou angioplastia no futuro, mesmo eu tratando você com remédio e mesmo deixando você em metas agressivas. Por quê? Porque mesmo com o tratamento, a doença é evolutiva. Só que com o tratamento a doença é tão lenta que você às vezes morre de outras coisas, de velheira mesmo, de doenças infecciosas, de acidente de trânsito, e não morre do que achava que ia morrer. Então, assim, a gente tem um precioso exame hoje dentro da cardiologia, que é a tomografia do coração, que ela te fala exatamente o que tu tá ali guardado e tu não sabe. Todo mundo eu penso assim, todo mundo gostaria de saber, será se eu corro risco de ter um infarto? Né? Todo mundo gostaria de saber. Cara, se você se dispuser a fazer esse exame, você vai saber se você tem, porque se você não tiver, você fica 7 anos em paz. Por quê? Porque o tempo que o corpo leva para formar a plaquinha de gordura pequena, em média 7 anos. Já pensou você fazer um exame que vai te dar conforto e saber que tu não vai ter infarto de jeito nenhum nos próximos 7 anos? Maravilha. E do mesmo jeito da carótida. Você faz a carótida, você tem plaquinha pequena? Remédio. Você tem placa grande? Aí a gente vai te acompanhar. Porque pode ser que tu ganhe uma angioplastia. Aconteceu isso comigo. Ó. Eu tenho um paciente meu, semana passada, inclusive a angioplastia dele está acontecendo essa semana. Ele tem 78 anos. E ele é meu paciente há 12 anos. E ele tinha placa nas carótidas e tomava o remédio dele de colesterol e de pressão bonitinho. Acontece que, que o envelhecimento da gente é contínuo, você não para de envelhecer. E mesmo você medicado, a doença também está lá, crescendo devagarzinho, mas está lá. Precisou ele chegar com quase 80 anos para ele ter tido 2 desmaios. E a gente fez a tomografia das carótidas e a placa era em torno de 65%, mas ele teve 2 desmaios. Eu achei melhor mandar ele para o neurocirurgião, então vai programar uma angioplastia, ou seja, ele não vai infartar. Que maravilha. Então, se você tiver como diagnosticar a doença, mesmo a ausência dela, ou ela pequena, ou ela média, ou ela grande, você vai programar em tempo hábil o tratamento adequado e o paciente não vai morrer. Não do que mais mata no mundo. Então eu falo isso, que o evento AVC, o evento infarto é que é agudo, mas a doença estava lá há 20 anos. Entende? Então, assim, é preciso você ser medicado e é preciso você ser diagnosticado com os exames adequados para que você, então, tenha certeza que você não vai fazer parte de uma triste estatística. Estamos indo para a pergunta final, tem mais, eu tenho que voltar, eu tenho pelo menos um monte aqui que eu queria falar de colesterol, mas a porta está aberta para você voltar aí outras vezes. Doutora, qual o papel da atividade física hoje na prevenção dessas doenças cardiovasculares? Então, o exercício físico combinado, né, a gente quer que o paciente, segundo a OMS, eles orientam que a gente oriente nossos pacientes a fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico semanal, que daria 30 minutos de segunda a sexta ou 1 hora 3 vezes por semana. Só que eu costumo dizer para meus pacientes, tá aí uma coisa que nunca é demais, atividade física. Então, para os meus pacientes que têm doença cardiovascular, e mesmo para quem não tem, eu falo, se você puder, tiver tempo, tiver disponibilidade,
faça 1 hora e meia de exercício físico todos os dias. Por quê? E principalmente o exercício combinado, né? A gente quer que a gente faça o exercício combinado é o quê? É você fazer 30 minutos de exercício aeróbico com 30 minutos de musculação. Porque você melhora a força, você melhora a quantidade de fibra muscular e o tecido muscular, como eu falei, é um órgão endócrino que vai melhorar a nossa ação anti-inflamatória, ele funciona como um potente anti-inflamatório natural, sem contar que eu diminuo níveis de pressão, colesterol e glicose em torno de 30%. Então, eu tenho um paciente que é um pré-hipertenso ou um hipertenso leve, se ele controlar a dieta e colocar exercício físico na vida dele, de segunda a sexta, ele consegue ficar sem remédio durante muitos anos. E às vezes a gente volta a medicar ele lá para os 60. Então, o exercício físico, cada vez mais a gente está vendo a importância de fazer exercício físico e o médico tem que saber orientar. E não é aquele exercício físico fisioterápico, não. Você vai com seu vizinho, ou seu marido, seu filho, e você está ali caminhando e conversando, não. É exercício moderado e intenso. O que é um exercício moderado? É aquele que você conversa, mas não consegue conversar confortavelmente. Esse exercício é o exercício moderado. É nesse que a gente tem que focar. Ou intenso, que é aquele que você não consegue conversar com a pessoa do lado. De jeito nenhum. Então, esse aí é o que mais você consegue fazer condicionamento cardiopulmonar. Esse aí é o que você consegue melhor dilatar as artérias, esse aí é o que você consegue melhor recrutar músculo, esse aí é o que você consegue reduzir a resistência insulínica, esse aí é o que você consegue queimar a gordura. Então, esse aí é o que você consegue mais benefício cardiometabólico para o corpo. É o exercício de moderado a intenso e pelo menos 1 hora de preferência por dia e sempre combinado a musculação com aeróbico. Maravilha. Onde é que você se vê daqui a 5 anos, profissionalmente? Tem planos aí? Hoje você está atendendo consultório, não é isso? Hoje eu atendo na CORE, né, que é uma clínica de cardiologia na Asa Norte, e eu sou referência técnica de cardiologia da secretaria, eu sou colaboradora. E o livro, né? Eu fui convidada por uma paciente minha a participar como coautora de um capítulo num livro que faz parte da medicina, como é que é? Na verdade, é um livro que vai falar da presença da mulher na saúde, do desenvolvimento da saúde do Distrito Federal. São mulheres que impactam, né, na qualidade da saúde oferecida no Distrito Federal. Eu recebi esse convite, eu aceitei, eu ainda vou começar a escrever para depois ser publicado. Eu me vejo assim, eu penso que eu me atualizo muito, né? Eu vou para pelo menos 2, 3 congressos anualmente, eu me vejo mais atualizada, mais antenada, me vejo no meu consultório, aprendendo todo dia, eu gosto muito do que faço, então eu me vejo atuando como cardiologista. Eu não tenho grandes ambições, eu quero continuar a fazer o que eu gosto, o que eu sei, e é isso. Eu te vejo dando aula. Todo mundo me diz isso. Claramente. É que eu tenho 3 crianças pequenas, então assim, nunca sobrou muito tempo. Mas daqui a 5 anos elas não vão estar tão pequenas. Eu acredito que vale a pena quando a gente vê um médico que se dedicou a não só a especialidade e conseguir manter pacientes como você tem dentro da cardiologia, né, sendo ali uma médica única, né, daquele paciente, podendo realmente indicar só na hora que o problema, alguém que realmente vê para além da questão do coração. Acredito que pessoas que conseguiram desenvolver esse trabalho e têm resultados com esse trabalho, porque hoje em dia a gente vê que a maioria dos cards ainda estão ligados a planos de saúde, um cardiologista que conseguiu migrar e está ali atendendo da maneira que ele quer, com o número de horas que ele deseja, isso vale sim, né, ser ensinado, porque tem gente que nem conseguiu startar isso, ou entender como pode fazer, né, não entendeu sobre gestão, não entendeu sobre inúmeras coisas, e aí é válido a gente poder multiplicar boas práticas, porque teremos médicos atendendo com mais qualidade, médicos tendo mais qualidade de vida, e os pacientes
sendo beneficiados com isso. Essa é a minha visão. E não vai sair sem fazer o quadro na ponta da língua, já viu algum? Não. Não? Tem que assistir nosso YouTube e lá no Insta também. Agora são respostas rápidas, no máximo uma frase, tá bom? Então vamos lá, bem intuitivas. Uma mentira sobre a cardiologia que te revolta. Que os remédios de pressão se acostumam. Um exame que todo paciente deveria fazer. Uma tomografia do coração, com certeza. Um erro comum que causa doença cardíaca sem a pessoa saber. Ignorar o colesterol. Uma verdade sobre o colesterol que ninguém conta. Que o LDL ele tem que ser tratado e ele tem que estar menor que 100 para todo mundo, dependendo do que a gente vai encontrar. Uma decisão que muda a vida de qualquer paciente. Tomar os remédios adequadamente. A pergunta que mais te fazem e você já está acostumada. Se estatina causa demência. Eu ia fazer essa pergunta. Causa ou não causa? Claro que não. Muito pelo contrário. Uma frase que resume a doutora Amabel. Eu acho que eu sou cuidadosa. Eu acho que eu sou empática. E eu acho que, principalmente, eu abracei a especialidade que também me abraçou. Maravilha. Mabel, foi maravilhoso. Obrigada. Muito bom ter te ouvido, entender essa medicina que você pratica. E tenho certeza que vocês ganharam muito, assim como eu nesse episódio. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição como encontrá-la, todas as referências, tudo que foi falado aqui sobre o que ela estudou, sobre a especialidade. Continuem pesquisando para encontrar bons médicos responsáveis e que representam, né, a reputação não só da medicina, mas deles próprios e, consequentemente, você, enquanto paciente, ganhando. Obrigada, de coração. Obrigada. E até o próximo consultório aberto.